Haverá um evento repentino que irá abalar a Terra, como muitos predizem. Agosto 14, 2019. O jornalista investigativo, Benjamin Fulford, que produz obras baseadas em supostas informações de uma ampla gama de fontes, incluindo a Yakuza, o MI6, os maçons, a CIA, a KGB, o Mossad, as tríades, o governo chinês, a inteligência militar japonesa, etc., publicou o seguinte artigo. Atenção! Conteúdo da matéria sem comprovação de veracidade das alegações nela apresentadas, podendo contradizer a ciência atualmente aceita e as crenças gerais difundidas na humanidade. Também lembramos que a sigla OVNI não significa necessariamente nave alienígena, mas simplesmente objeto voador não identificado, seja qual for sua origem, humana ou extraterrestre. Haverá um evento repentino que irá abalar a Terra, como muitos predizem. Por milhares de anos, o monoteísmo previu algum tipo de evento que irá abalar a Terra. Alguns o chamam de o fim dos tempos, outros de arrebatamento e outros de o retorno, ou chegada, do Messias. Hoje em dia existem versões da nova era falando sobre coisas como naves-mãe da galáxia vindo nos apresentar a um novo universo. Aviso aos leitores. Este artigo é pré-escrito, pois estou fazendo meu ano sabático. Só informaremos as últimas notícias se algum evento de mudança de jogo ocorrer. O próximo relatório com as últimas notícias aparecerá no dia 19 de agosto. Agradeço sua compreensão. Como um repórter baseado na realidade que recolhe informações do mundo real, as crenças religiosas, sejam elas antigas ou da nova era, caem fora do meu alcance. No entanto, mais de 3 décadas de reportagens dos mais altos níveis do poder mundial me deixaram com provas suficientes para se convencer de que, no mínimo, estamos entrando em uma nova era. Deixe-me começar com algumas das coisas mais estranhas que encontrei, antes de passar para a evidência confirmada aqui e agora para isso. Há uma prateleira que eu mantenho em meu cérebro, onde armazeno informações que não se encaixam na minha visão de mundo e não tenho certeza sobre o que fazer com elas. Religião de estado profundo relacionada à exposta. Você percebe que está sendo iniciado no escuro ocultismo. Por exemplo, há um cavalheiro japonês que às vezes vem a meus compromissos de palestras ao público, o qual afirma que ele tem trabalhado em Marte, fazendo terraforming. Embora faça essas alegações, ele parece ser uma autoridade do governo japonês muito sensata. Ele diz que recentemente todo o acesso a Marte foi cortado. Terraforming, terraformação, ou seja, modelar um planeta para que se pareça como a Terra, modificando sua atmosfera, temperatura, topografia ou ecologia, para se manter um ambiente habitável à vida tal como a conhecemos. Há também pessoas que dizem que vieram das Pleiades e têm memórias detalhadas de suas casas lá. Eles dizem que estão agora abandonados neste planeta e não podem voltar para casa. Fora isso, eles são pessoas funcionais e aparentemente sadias. O famoso comerciante de armas Adnan Khashoggi uma vez enviou uma armadilha sexual até mim. A enviada ficou nua na minha frente, tentando me seduzir para o sexo, e depois disse não no último minuto, na aparente esperança de que eu iria cruzar a linha de estupro e ser pego. Depois que falhou nesta missão, ela me disse que seres humanoides gigantes, semelhantes em descrição aos Anunnaki, tinham experimentado em seu ventre. Gangsters japoneses e assassinos profissionais também me disseram que eles têm lembranças de serem experimentados. Um assassino profissional norte-coreano me disse uma vez que havia matado seu manipulador judeu, e que a mesma pessoa reaparecesse alguns meses depois. Essas são pessoas que conheci pessoalmente. Eu não sei o que fazer com o testemunho delas além de dizer que não tinham outros, digamos, problemas de saúde mental, e acredite, eu fui abordado por muitas pessoas com esses problemas. Isso é um testemunho de primeira mão que recebi. Há também muitos testemunhos de várias figuras públicas falando sobre extraterrestres e um programa espacial secreto. Há mais de uma dúzia de astronautas americanos, por exemplo, que declararam ter visto alienígenas e que nosso planeta está sob sua observação. A mais notável figura pública de divulgação de alienígenas é provavelmente Paul Hellyer, o ex-ministro da Defesa do Canadá, que diz que os alienígenas visitam nosso planeta há milhares de anos.
Isto é exatamente o que me foi dito quando visitei os Freemasons P2, maçons, no Vaticano. Eles me disseram que haviam estado em contato com esses alienígenas por milênios e os conheciam como anjos, diabos, duendes, djinns, etc. O P2 me disse que os alienígenas iriam demitir o Papa Bento XVI e eles demonstraram isso. Forçando a renunciar, provaram assim que eles são verdadeiramente poderosos. Vincenzo Mazzara, um cavaleiro dos Cavaleiros Teutônicos e agente top P2, me mostrou fotos de entidades que relataram como sendo retratadas nas paredes da Catedral de Milão. Aqui está uma foto, borrada, de algumas das representações. Haverá um evento repentino que irá abalar a Terra, como muitos predizem. Um titlet. O que é mais interessante, do meu ponto de vista, é que eu conheci essas entidades pessoalmente. Eu não mencionaria isso se não tivesse tirado fotos delas. As fotografias podem ser vistas abaixo. Haverá um evento repentino que irá abalar a Terra, como muitos predizem. 2. Haverá um evento repentino que irá abalar a Terra, como muitos predizem. 3. Estas foram tiradas perto de Shibuya, Tóquio. Essas entidades estavam se movendo lentamente para cima e para baixo e pareciam se comunicar comigo telepaticamente. Alexander Romanov dos Illuminati Gnósticos também afirma ter encontrado esses seres. Aqui está o que aprendi com essas entidades de plasma. Fui informado de que nossa realidade é o resultado de equações matemáticas extremamente complexas. Essas equações foram refeitas inúmeras vezes com pequenas variações. É por isso que muitos de nós, incluindo este escritor, têm memórias de versões ligeiramente diferentes da realidade atual. Em algumas, os humanos foram autorizados a explorar e colonizar outras estrelas. Em outras, eles foram praticamente eliminados pela guerra nuclear. Abaixo, um comentário sobre os artigos de Fulford, publicado pelo administrador do site studentestorm.com, de onde o artigo acima foi retirado. Em resposta a muitas perguntas e comentários que recebo de pessoas que se perguntam por que compartilho esses artigos, apresento o seguinte. Falando como alguém que acompanha os relatórios de Fulford desde 2011, lê-los provavelmente deve ser feito com um pouco de pé atrás. Isso quer dizer que ele parece compartilhar informações diretamente de supostas fontes dentro do Pentágono, da CIA, da White Dragon Society e assim por diante. Muitas vezes os dados apresentados são contraditórios na superfície. As previsões e declarações feitas por Fulford às vezes são altamente precisas, enquanto, em outros casos, são completamente infundadas. Em vez de olhar para Fulford como alguém que acessou alguma verdade maior, provavelmente seria mais produtivo considerar seus dados como uma perspectiva possível sobre o que está acontecendo na Terra neste momento. Isso, obviamente, se estende a todas as fontes de informação. Fulford, como todos nós, é apenas humano e pode cometer erros. Mas isso não diminui o trabalho que ele fez para difundir a consciência e levar as coisas adiante para um futuro melhor para a humanidade. Discernimento é o processo de entender o que é algo, o que, no caso de Fulford, significa entreter seus relatórios sem acreditar neles cegamente, e depois fazer a pesquisa de acompanhamento/verificação de fatos para determinar o que realmente aconteceu. Desta forma, é um exercício de discernimento em tempo real. O fato de tantas pessoas continuarem a ler seus relatórios, apesar de sua natureza sensacional e imprecisa às vezes, ao mesmo tempo em que são precisas e pungentes, significa que as pessoas de quem ele recebe informações provavelmente o usam como porta-voz para falar com você, o leitor que está em seu caminho de despertar. Como tal, a crença cega ou a rejeição insensível não são nossos aliados, mas o pensamento crítico e a mente aberta são. Como eu disse antes, se ele está servindo de porta-voz para vários grupos que trabalham para mudar o status quo ou agentes dentro da cabala, podemos decifrar os dados como se fosse uma forma de propaganda de despertar informações que certos jogadores querem expor para as massas. O efeito que isso tem no seu processo pessoal depende em grande parte de você. Mas eu sugiro assumir um papel ativo no discernimento e não cair na armadilha da aceitação total ou rejeição.